Olá, mulherada querida, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a missionária Jéssica Muskoff, da MEUC, atualmente trabalhando aqui em Dayal e também na coordenação da PEAL aqui em Dayal. E é sempre muito bom dividir um pouco do que Deus tem feito na minha vida. E falando nisso, eu quero perguntar para vocês, quando você atravessa a rua, você olha para os lados, olha para trás, olha para frente, como é que é? Meu marido diz que eu sou muito desesperada, que quando eu vou atravessar a rua eu olho para tudo que é lado e eu ainda fico medrosa, porque é algo muito importante, na verdade, disso depende a nossa segurança. E sabe o que é algo muito importante também? A nós sabermos olhar para a direção certa também na nossa vida espiritual. Será que nós estamos olhando na direção certa? E eu quero dividir com vocês algumas situações e alguns personagens bíblicos que nos servem de exemplo. Por exemplo, lá no livro de Gênesis a gente encontra a história da destruição de Sodoma e Gomorra. E aí lá no capítulo 19 tem a situação então que Ló e sua família estão saindo da cidade. E aí diz que a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Por quê? Por que ela foi castigada dessa forma? Porque Deus estava preparando eles para coisas maravilhosas que estavam lá na frente. E para isso eles precisavam deixar o passado, precisavam deixar aquela cidade cheia de pecado, aquela vida que eles tiveram lá, os deuses, tudo o que havia acontecido de errado lá e olhar agora para uma nova trajetória. Mas ela estava ainda presa ao passado. E é interessante essa situação, porque muitas vezes nós ainda estamos também presos ao passado, não é verdade? Às vezes nós queremos ir para frente, seja com o casamento, seja com a família, mas nós estamos lá, com o pezinho no passado, sempre repensando e revivendo situações que nos fizeram, que nos magoaram, que nos falaram, coisas que nos magoaram, que nos feriram. Mas isso ainda é diferente, Esquecer, às vezes, a gente nunca vai esquecer. Mas nós precisamos aprender a não ficar clicando na tecla do passado, mas olhar numa nova direção, para que a gente também seja libertos do passado. Uma outra situação bem interessante, lá no Novo Testamento, história em Mateus, capítulo 14, nós temos a história de Pedro, quando ele está na tempestade, lá no barquinho, e Jesus vem andando em direção a ele. Então ele pede para andar com Jesus, e Jesus diz, vem, pode vir. E aí ele vai. Só que aí o que acontece? Ele olha para os lados, então ele sente o vento, e aí ele sente medo, e ele começa a afundar. E é bem interessante, porque quantas vezes nós somos como Pedro, não é verdade? Jesus está ali, querendo nos dar a segurança, querendo nos dar o colo, mas nós olhamos para o lado, olhamos para os problemas, para as dificuldades, e então a gente balança. E então a gente tira o foco de Jesus e coloca o problema no foco da nossa vida. Uma outra situação bem interessante é a história do homem rico, é uma história interessante lá também, que ele vai então, acaba indo para o inferno. E aí no versículo 23 do capítulo 16 diz assim, no inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro. É bem interessante essa história, apesar de ela ser meio estranha para nós. Por quê? Porque esse homem rico viveu a sua vida preocupado com as coisas aqui da terra, com os seus bens principalmente, e ele nunca se preocupou com a eternidade, a não ser quando já foi tarde demais. Sabe, às vezes nós também estamos focadas demais aqui nas coisas terrenas, e nós podemos também perder a eternidade por causa disso. Então, cuidado aonde nós estamos fixando
o nosso olhar. Mas para onde nós devemos olhar então, Jéssica? E eu quero deixar uma dica para todas nós. O salmista escreve lá no Salmo 121, no versículo 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E a gente não sabe se quem escreveu, esses versículos estava passando por uma situação de batalha, uma situação de guerra, mas fato é que essa pessoa tinha uma convicção de que o seu socorro vinha do Deus, e do Deus verdadeiro, do Deus eterno, e que para isso ele precisava olhar para esse Deus também. E o problema é que muitas vezes a gente sabe que existe esse Deus no monte, que ele está lá, mas a gente esquece de olhar para lá, porque aqui, as situações, os problemas da nossa vida acabam nos tirando o foco e a atenção. Esse ano foi um ano bem difícil, na verdade. Quantas situações atípicas, outras que surgiram, quantos planos da nossa vida foram frustrados, quantos sonhos deixados para trás. Mas, queridas, vamos olhar além desse ano e lembrar que esse ano também vai ficar para trás. Com ele, suas lutas, suas batalhas, seus aprendizados, não é verdade? Mas nós precisamos olhar para onde vem o nosso socorro. E às vezes isso parece tão óbvio, mas quantas vezes nós esquecemos? Eu quero dividir com vocês uma situação da minha vida. Eu estou grávida, indo para o 6º mês de gestação, e a minha gestação ela tem algumas complicações, por causa que eu estou fazendo ainda um tratamento médico pelo derrame cerebral que eu tive há um ano atrás, e isso causa também alterações na minha gestação e consequentemente também ao feto. E então esses dias na conversa com um especialista que está cuidando do meu caso, eu disse, olha, tem chance do feto não ser atingido, ou afetado com os fortes remédios que eu tomo para esse tratamento? E aí ele me olhou e disse, olha, pela medicina, eu tenho que te dizer que é muito complicado, de que esses medicamentos eles causam principalmente uma má deformação. Mas eu estou olhando aqui na tua ficha e diz que a tua profissão é pastora, certo? Eu falei, sim. Então eu acredito que a senhora seja uma pessoa que olha além das circunstâncias da vida, não é verdade? E olha só, aquele médico fez com que eu voltasse a olhar para a direção certa, porque existe um problema, existe uma questão complicadíssima e delicada na minha vida. Mas existe também um Deus acima de tudo isso, aonde eu devo elevar os meus olhos, de onde virá o meu socorro, independente do que acontecer, Ele já está cuidando de nós. E eu gostaria muito, queridas, que chegasse no teu coração essa palavra, que não importa a situação difícil, confusa que você esteja passando, os medos que estejam ao teu redor, mas lembre-se de olhar na direção certa. Lembre-se de olhar para aquele que é e quer ser o teu socorro. Isso é maravilhoso, isso é motivo de gratidão, isso é motivo para nós louvarmos, não é verdade? Vamos olhar para frente, vamos olhar com esperança para aquilo que há de vir, para aquilo que Deus está preparando para a minha vida e para a tua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que Deus te guarde no seu precioso nome. Meu pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar. Faz
está, por amor do seu nome, oferece sua paz. Posso estar tranquilo, pois eu sei, ao meu lado sempre está, ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está, mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mal, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está, ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está, ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está. Amém, glória a Deus. O Senhor está ao meu lado e ao seu lado. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, que tu és o nosso pastor e nada, nada vai nos faltar. Pai, nos ensina a ouvirmos a tua voz, Pai. Nos ensina a te obedecer, Senhor. Nos ensina a ouvir as tuas instruções, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Pai, que tu venhas curar cada pessoa que está ouvindo esse áudio, cada pessoa, Senhor, precisa ser restaurada, curada, Senhor, do seu passado, Senhor. Cada pessoa que está passando por enfermidade, Pai, eu quero clamar pela tua cura. O Senhor é o Deus que cura. Quero clamar pela Jéssica, abençoa ela, todo o tratamento dela, Senhor. Obrigada pelos milagres que tens feito na vida dela, Pai. Obrigada, Senhor, que estás tecendo esse bebê na barriga da Jéssica, Senhor. Cuida dele, Pai. Ele é um milagre teu, Senhor. Que ele possa nascer perfeito para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, Senhor. Obrigada pela vida dela, abençoa ela, sua família e cada pessoa, Pai, que te ama e clama a ti, Senhor. Obrigada pelo teu imenso amor. Dá-nos sede, dá-nos fome da tua presença. Ajuda-nos a nos aquietar para ouvir a tua voz, Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.